Boa noite, nós estamos iniciando mais uma live, onde nós vamos falar um pouco sobre os traumas, sobre nossas dores, sobre nossos sofrimentos que atrapalham dentro do nosso relacionamento. Enquanto o povo está chegando, as pessoas estão chegando, envie esse link, convide, chame pessoas para essa live e vamos curtir, vamos compartilhar e comente, faça os seus comentários durante a live, porque é muito importante para nós. Muito bem. Na palavra de Deus tem uma história, aliás, tem muitas histórias, mas uma delas, ela vem a calhar com o assunto de hoje. Diz que no Monte Carmelo, Elias enfrenta 400 profetas de Baal. E aí, depois de todo aquele enfrentamento, daquela guerra espiritual e de sangue, ele foge. E quando ele foge, e ele é interpelado por Deus, e Deus pergunta: o que tu está fazendo aqui? Ele disse: só sobrou eu. Um homem traumatizado, um homem visivelmente traumatizado, que estava sofrendo, que estava em depressão e que se sentia abandonado, que se sentia sozinho, que se sentia rejeitado pelo povo. E isso é normal, porque todos nós, durante a nossa infância, aproximadamente antes ali dos 7, 8 anos, todos nós vamos sofrer pelo menos 5 traumas. O trauma da rejeição, o trauma do abandono, o trauma da humilhação, o trauma da traição e o trauma da injustiça. Veja bem, não significa que essa criança realmente está sendo rejeitada. Não significa que ela foi abandonada. Não significa que ela foi humilhada. Não significa que ela foi traída. Não significa que ela está sendo injustiçada. Essa é a percepção da criança. Então, o que acontece? Quando a criança passa por esse trauma, se sente rejeitado, ela vai levar isso para a vida adulta. Então, durante a adolescência, durante o início da vida adulta dela, ela vai procurar relacionamentos que confirmem essa rejeição que ficou gravada no coração dela. Então, essa rejeição vai levar essa criança a ser um adulto que sofre, que sente dores, que muitas vezes está expresso no próprio corpo desse adulto essa dor, esse trauma. Às vezes é visível, porque ele é um adulto que se sente rejeitado, que fica quietinho, que não quer ser visto. E como é que acontece esse trauma? Bom, vamos dizer assim, que esse trauma, ele só acontece com o sexo, porque a criança, ela quer ser aceita pelo mesmo sexo. Ou seja, a menina, ela quer ser aceita pela mãe. O menino quer ser aceito pelo pai, ou seja, o meu igual. E por alguma coisa dessa vida, pelas correrias dessa vida, não estou dizendo aqui que é culpa do pai, que é culpa da mãe. Nós estamos aqui falando de um trauma. Um trauma que, às vezes, eu, você, temos e precisamos resolver isso.
Então não é culpando o pai, culpando a mãe, que eu vou conseguir resolver. Tá, mas o que que tem que ver isso com o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido? Acontece que esses traumas vão interferir e destruir os teus relacionamentos durante a vida. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela perde oportunidades. Ela está sempre em conflito. Está sempre se sentindo rejeitada, abandonada, se sentindo menor. E não é assim que Deus quer que nós se sintamos. Então, vamos tentar compreender o que é esse trauma da rejeição. Primeiramente, a rejeição pode ser direta. Como assim direta? Alguns pais, algumas figuras de autoridade desta criança, muitas vezes a rejeitam diretamente. Não gostam dela, não querem nada com ela. E ela sente essa rejeição, isso é um impacto naquele coração pequeno, e ele vai sofrer com isso. A rejeição pode ser indireta. Uma rejeição indireta, ela pode ser a percepção da criança. A criança percebe que está sendo rejeitada. Por falta de tempo, por exemplo. O pai e a mãe trabalham muito e a criança pensa, opa, eles não dão tempo, eles não têm tempo para mim porque eu não sou importante. Então ela sente e ela é traumatizada com a rejeição. Por falta... o 3. A criança ela se compara com os outros. Um exemplo, uma criança TDAH, ela é mais agitada, ela fala demais, ela não para quieta. E de repente ela começa a olhar para as crianças ao redor e ver que são mais quietinhos, que são mais comportados, que a professora não chama tanta atenção, que os outros não ficam chamando a atenção dos coleguinhas toda hora, e que parece que os outros se preferem. Então ele acaba se sentindo rejeitado. Ele pensa, opa, estão chamando a minha atenção porque não gostam de mim, porque não me querem bem, porque não me querem aqui. E ela se sente rejeitada. 4. Por modelagem parental. Um pai, uma mãe que se sente rejeitado, muitas vezes acaba passando isso para o filho através do seu comportamento, através de comportamentos e falas críticas a essa criança, e essa criança acaba se sentindo rejeitada também. E por traumas do passado. Por exemplo, se os pais passaram por um divórcio, muitas vezes a criança associa... isso não significa que é real, mas a criança associa o divórcio dos pais com a rejeição. Então ela se sente rejeitada e pensa, meu pai e minha mãe não estão juntos por minha culpa. Ela se sente culpada, ela se sente rejeitada e ela vai levar isso para a vida. Lembrando que os traumas, eles procuram ser confirmado. Eu estou certo? Será que é assim? Ou será que eu estou enganado? Então o cérebro começa a trabalhar com essas hipóteses. Eu estou sendo rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu professor, pelos meus colegas. E aí ele vai passando da infância para a adolescência e isso vai como se confirmando na sua vida e vai se ampliando essa rejeição. Ou seja, na percepção dele, ele procura entrar em relacionamentos que confirmem aquela percepção.
Na vida adulta, essa rejeição ela vai mascarar. Assim como nós mascaramos algumas situações, uma pessoa que está mal vestida ou que não se veste adequadamente, geralmente nós não falamos na lata. Ei, a maneira como está se vestindo não está de acordo. A gente mascara. E isso vai acontecer também com esse trauma da rejeição. E ele vai aparecer de outras formas, com outras máscaras, que no fundo, por trás daquilo, tá a rejeição. Por exemplo, um adulto que tem baixa autoestima, baixa autoconfiança, não tem confiança em si, ele se sente, não tem autoestima em si, ele tem medo do abandono. Quando ele encontra alguém, muitas vezes ele sufoca esse alguém de tal maneira porque ele tem medo de perder esse alguém. 3. A pessoa que tem o trauma da rejeição tem dificuldade de estabelecer e manter os relacionamentos. Ele até começa relacionamentos, mas aos poucos os relacionamentos vão acabando, vão terminando. Não duram, não tem grandes duração. Os relacionamentos são curtos, porque ele precisa inconscientemente se sentir que está certo, que as pessoas não gostam dele, que estão com ele por algum motivo. Essa pessoa muitas vezes tem a síndrome do perfeccionismo. Ela quer fazer tudo o que ela faz, ela quer muito perfeito. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado. Quando tu rejeita algo que ela fez, ela sente que aquela rejeição não é o que ela fez, mas a ela mesma. Essas pessoas muitas vezes apresentam ansiedade. Essa rejeição vem mascarada de ansiedade e depressão. Agora, cuidado, não vão achar que todo mundo que está aí que tem depressão ou que que tem ansiedade tem um trauma da rejeição. Todos nós passamos, mas isso vai se desenvolver de maneira diferente para cada um de nós. Vai depender da personalidade dessa criança, desse adulto jovem, vai depender do meio onde ela vive. Então, isso vai se desenvolver em graus maior ou menor. E 6, na vida adulta, essa rejeição apresenta-se muitas vezes com padrões de comportamento autodestrutivos. Essa pessoa, às vezes, ela é como se ela não gostasse dela. Ela faz algumas coisas que vão a prejudicar. Tá? Muito bem. E quando essa pessoa chega na vida a vida a dois? Porque nós nos apaixonamos, porque nós casamos e vamos conviver a dois agora. Dentro de casa, essa pessoa que tem essa síndrome, ela vai apresentar, entre outras coisas, a baixa autoestima. Uma baixa autoestima. E a dependência emocional do outro vai sobrecarregar o cônjuge. O cônjuge vai se sentir sobrecarregado, porque essa pessoa agora, ela depende emocionalmente, ela sobrecarrega o seu cônjuge. E isso vai levar o outro à exaustão. E quando leva o outro à exaustão, não só ele sofre, mas o outro está sofrendo, porque está sobrecarregado. E por estar sobrecarregado, por estar carregando um fardo muito maior
do que ela esperava, muitas vezes isso leva a crises profundas dentro do relacionamento, dentro do casamento. Então a pergunta é: ei, eu estou dependente do meu cônjuge? Eu não sei ser feliz sozinho? Sabe aquela pessoa que muitas vezes assim, ai, eu não sei, sem essa pessoa eu não sei o que acontece comigo, acabou a vida para mim. Não, porque a minha vida e a sua vida, ela continua com Deus. Se você está casado, você é feliz. Se você se divorciou, passou por uma crise, você tem que ser feliz, porque a tua felicidade não deve estar em ti ou nos acontecimentos momentâneos, mas em Deus. Os teus olhos têm que estar em Cristo, no que Cristo quer para a tua vida, no que Cristo preparou para ti. Essa pessoa, ela se sente muito insegura. E por ser insegura, ela é inconstante. Ela é inconstante. Então os sentimentos delas, elas oscilam. E ela tem uma insegurança crônica. Uma pessoa que muitas vezes não pode ficar sozinha em casa. Porque ela tem medo. Porque precisa que o outro esteja junto o tempo todo. Esse é o trauma que se apresenta como baixa autoestima. Essa pessoa tem uma falta de comunicação eficaz. Ela não consegue ser confrontada. Então, se ela for confrontada, ela chora, ela grita, ela se desespera, porque ela entende que está sendo rejeitada. E como ela está sendo rejeitada, então, ela não sabe lidar com isso. Tem dificuldade de resolver os conflitos. Então, esses gritos, essa fuga, essa fuga do conflito em si é exatamente porque não sabe lidar, porque tem medo de perder. O impacto de uma pessoa que tem baixa autoestima, que se sente rejeitada, esse impacto na intimidade emocional e física dessa pessoa muitas vezes se apresenta como dificuldade de dialogar, de se apresentar em público, de se apresentar no meio dos amigos. É aquela pessoa que fica muitas vezes escondida, fica lá escondidinha porque tem medo, porque não quer ser vista. É aquela pessoa que muitas vezes só falta usar aquela burca na cabeça, porque ela não quer ser vista, ela quer se esconder do mundo. E muitas vezes isso se apresenta na sexualidade dessa pessoa. Ou seja, apresenta problemas na sua sexualidade. Essas pessoas que sofrem com a rejeição, elas muitas vezes apresentam um estresse adicional. Não é um estresse normal. Eu fui lá, trabalhei, não deu certo alguma coisa, fiquei nervoso um dia ou outro. Não, essa pessoa tem como se fosse um acúmulo de estresse. Ela foi no trabalho, mas ela já chegou lá, ela já estava com estresse acumulado, aí aconteceu algo, ela traz essa carga emocional negativa, sobrecarregando o cônjuge. Então, assim, o que eu e você precisamos fazer? Como é que a gente age?
Olha, Adriano, eu me sinto assim. Eu me identifiquei com algumas coisas que tu falou. Olha, isso está acontecendo aqui em casa. Meu marido age assim, minha esposa age assim. E o que eu faço? Vamos aos passos. A primeira coisa é a tomada de consciência. Você tem que entender do assunto. Entender que a rejeição acontece lá na infância. Não é agora, é lá na infância. Teu pai e tua mãe não têm culpa disso. E se mesmo que ele te abrace e diga que você não é rejeitado, que ele nunca te rejeitou e que vocês chorem e tudo mais, não vai resolver o teu problema. Ou seja, não é assim que resolve. Você precisa perdoar esse pai, essa mãe, esse momento e se perdoar. Porque veja, essa carga, essa culpa que você vem trazendo para si, achando que você é o problema da família, que você é o problema do casamento, que você é o problema do trabalho, na comunidade onde você convive, vai fazendo com que você seja o pivô de problemas aonde você está inserido. Então, eu não dá mais, a minha esposa, eu tô me sentindo rejeitada, eu vou me separar. O meu marido, tô me sentindo rejeitada, eu vou me separar. Não vai resolver, porque o problema da rejeição está em você. E aí você vai arrumar um novo casamento, você vai arrumar um novo emprego, você vai se inserir numa nova comunidade e tudo vai começar novamente. Então a primeira coisa é se perdoar. Porque se você não se perdoar, se você não buscar o perdão, infelizmente você está se boicotando. Você não vai buscar alcançar a cura. Então, você tem que se perdoar. Segunda coisa, você precisa tirar tempo para refletir nas tuas ações, nos porquês. Precisa parar. Precisa tirar um tempo sozinho e pensar por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho essa dor? Por que eu... Quais são os gatilhos? O que acontece que dispara em mim esse medo de perder, esse medo de sofrer, de ser abandonado, de ser rejeitado novamente, que me faz eu me sentir assim? O que é que acontece? Por que eu me escondo? O que acontece? Que gatilho é esse? Que quando acontece, eu me sinto rejeitado. Então eu me escondo. Então eu busco meios para estar longe de tudo isso. Eu fujo dessa situação. Então, a segunda coisa, depois de você buscar entender o que está acontecendo, é educação. Como assim educação? Você precisa se aprofundar, ler mais sobre o que é esse trauma, escutar. E nada melhor do que buscar um apoio profissional. Se você tem um grau que você não consegue lidar, que você se tornou possessivo, que você tem traumas, o seu humor fica oscilando o tempo todo, que você está sentindo que isso está te prejudicando e você não consegue lidar com isso, você precisa buscar ajuda profissional. Um bom psicólogo vai te ajudar com que você se compreenda. Uma boa terapia vai mostrar para você aonde você está errando. Para que você encontre a cura, você precisa
praticar exercícios. Precisa praticar exercícios físicos. Eu estou estudando, eu estou refletindo sobre isso, eu estou buscando melhorar, eu estou anotando, eu fui para a psicóloga, eu já perdoei meus pais, mas eu preciso praticar esporte, praticar alguma educação física. Vá para academia. Você é homem? Vá puxar ferro. Vá puxar ferro, vá se sentir bem. A mudança que vai acontecer no teu corpo vai refletir na tua autoestima. Se você é mulher, vá para academia. Vá puxar ferro, porque você vai se sentir melhor. Você vai se sentir querida. Você vai se sentir amada. E primeiramente por você mesmo. Porque a pessoa que tem o trauma da rejeição, muitas vezes passou muito tempo olhando para os outros e pensando que os outros o rejeitavam, a minha mãe me rejeitava, o meu pai me rejeitava, o meu vizinho rejeitava, na escola os professores me rejeitavam, os colegas rejeitavam, e ela mesmo olha no espelho e já não gosta do que está vendo. Ela se sente rejeitada. Ela se rejeita. Ela não aceita quem ela é. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto dos meus olhos, eu não gosto do meu sorriso. Veja, você já parou para pensar o que é isso? Deus planejou você como você é. Deus te amou lá no ventre da tua mãe. Deus sonhou com você. E agora você não gosta da pessoa do jeito que Deus te planejou. Então você precisa fazer algo. Porque algo está errado. E não é lá fora, não é o mundo, é eu. As mudanças começam aqui dentro. Eu preciso mudar, eu preciso fazer algo, eu preciso aprender a gostar de mim. Mas e os outros? A minha mãe. Ei, esquece isso. Se Deus te ama, se Deus mandou o seu único filho para morrer por você, você vale o sangue de um Deus, o sangue de Cristo. E aí você acha que vale pouco? Quanto vale Cristo na sua vida? E meu último conselho para essa situação é: leia a Bíblia e converse com Deus sobre as suas dificuldades. Oração é o caminho da redenção. Gostou? Vamos repetir? Oração é o caminho da redenção. Você só vai ser redimido através da oração. Através de abrir o coração. Ei, digita aí. Digita aí. A oração é o caminho da redenção. Você quer ser redimido? Você quer ser transformado? Ore. Jacó estava numa situação terrível. Ele queria voltar para casa, mas ele achava que o irmão o rejeitava, ia matá-lo. Então ele organizou, mandando os empregados, os bois, os animais, as posses dele, os funcionários, e agora ele vai mandando os filhos, pensando, talvez isso apazigue, bote panos frios e acalme o meu irmão, porque eu sou muito rejeitado por ele. Então ele passa o rio e aí ele começa a orar. Ele começa a falar com Deus. E quando ele fala com Deus, e quando ele conversa com Deus, Deus vem até ele e diz que o anjo toca em seu ombro
E ele pensando, é o inimigo, saca da sua espada e luta com Deus a noite toda. E quando o sol estava quase raiando, estava despontando lá no horizonte, o anjo disse, ei, o Senhor disse, ei, agora eu preciso ir para casa. Chega de luta, chega de guerra, chega de dor. E Jacó não entendeu e disse, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Você se sente rejeitado? Você sente essa rejeição? Sente que a tua mãe talvez não te amou como você achou que merecia? Que teu pai não soube te acolher como você achou que merecia? Jacó também. E agora ele se abraça nos pernas do anjo e disse, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. A oração é assim, não é orar, eu já orei. Não é insistir em oração, é se agarrar aos pés de Jesus e dizer para ele, eu não vou te deixar enquanto esse sentimento, essa dor, esse trauma não for mudado. Enquanto tu não me transformar em outro homem, em outra mulher, eu não te deixarei. Você precisa entender que os nossos traumas, que as nossas dores, é culpa de um inimigo que usa isso para que eu e você lute contra a carne e o sangue. E que carne e sangue é essa? Contra as pessoas que mais nos amam, contra as pessoas que estão mais próximas. Então você fere, você pesa a mão, você machuca, porque você tem medo. Porque você é covarde. Me desculpa, porque é covardia bater com palavras ofensivas, jogar as nossas frustrações sobre o cônjuge que dorme ao nosso lado, que nos ama, que está ali lutando do nosso lado para que a gente possa vencer junto. E ele tem traumas também, e ele sofre também, e eu quero que ele solucione os meus traumas, que ele faça as coisas do meu jeito, porque eu tenho medo que ele vá embora. Então eu peso a mão, e quando ele vai embora eu digo, sempre foi assim, todo mundo me rejeita. E aí você vai pro quarto, você chora, você sofre, e você pensa, que vida é essa? Por que eu estou aqui? Eu e você estamos aqui para colher o melhor da vida. Nós estamos aqui para estar se preparando numa caminhada, numa jornada. Em vez de você pensar em divórcio, você pensa em reconstruir o teu casamento, em conduzir o teu lar para o céu, conduzir o teu lar para um caminho de felicidade, andando pelos altos da terra, sem se autodestruir, sem destruir os sentimentos, as emoções da tua família. Eu e você precisamos olhar, refletir como nós estamos vivendo. Porque senão nós começamos a espelhar no outro as nossas dores. A pessoa que nos rejeitou e cobrar dela aquilo que ela não tem culpa. Você está frustrado? Você está sofrendo?
Você se sente vazio. Você quer ser amado, amada, e não sabe como. Você tem medo de ser abandonado, de se perder a pessoa que está próxima de você. Então, você precisa mudar. Precisa chegar a Cristo e pedir para Ele: Senhor, transforma o meu coração. Transforma a minha vida. Transforma os meus sentimentos. Me ajuda a começar orando. Me ajuda a começar perdoando. A caminhar de hoje para frente uma nova caminhada. Uma caminhada de novidade de vida. Sabe, querido, você quer se sentir amado. Mas se você for lá em São João 15, São João 15, o versículo 13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Jesus deu a sua vida pelos amigos, pelos irmãos, pelos seus filhos. Você é amado. Você é querido. Não se sinta rejeitado. A rejeição é um trauma da infância. Não carregue para a vida adulta. Não carregue a rejeição para o seu relacionamento conjugal. Amadureça. Fale com Jesus e peça para Ele transformar essa vida. Na próxima sexta, eu quero convidar você, de agora em diante, que você esteja conosco nesse pequeno grupo onde nós vamos refletir e vamos continuar falando desses 5 traumas. Na próxima sexta-feira, nós vamos falar do abandono, do trauma do abandono. Você sente isso? É importante para você? Então convide o teu amigo, convide a tua amiga para que ela esteja conosco. Manda o link, manda ela seguir nós. Venha com a gente. Vamos caminhar junto e construir um casamento para o reino dos céus. Um casamento onde você e a sua esposa não apenas são felizes nesse momento, agora, aqui, agora, mas estão a construir um relacionamento para a eternidade. Eu quero pedir, antes de finalizar, estamos finalizando, eu quero pedir para você que você curta, que você compartilhe e que você comente, tá? Se você sente essa dor, quiser me chamar lá no inbox, chama lá. Pergunta: Adriano, eu sinto isso, isso pode ser isso? Chama lá, a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar te dar um feedback, tá? Lembrando que não são apenas o conhecimento, ele nos ajuda a ampliar a nossa visão. Uma mente que se expande nunca mais volta a ser a mesma. Você hoje percebeu que tem esse trauma? Busque ajuda. Busque ajuda. Reflita, ore, converse com Deus, mas não fique só nisso. Busque ajuda. Nós temos muitos bons psicólogos em todo o Brasil. Em todo o mundo. Aí pertinho de você deve ter alguém que pode te ajudar. Peça ajuda. E venha conversar conosco. Tá? Curte, compartilha e comenta. Porque essa live vai se tornando relevante para outras pessoas. É assim que o algoritmo entende.
Muito bem, muito grato pela sua presença, que Deus o abençoe e lhe dê o melhor deste mundo. Amém.